Áudio, leitura. Resolução CDA número 38 de 2026. Altera a Resolução CDA número 1, de 5 de fevereiro de 2024, para atualizar o Estatuto da AG-SUS. Estatuto da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, AG-SUS. Capítulo 1, das disposições iniciais. Artigo 1º. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, AG-SUS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública sob a forma de serviço social autônomo, regida por este Estatuto, conforme a Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, alterada pelas Leis nº 14.621, de 14 de julho de 2023, e nº 15.233, de 23 de julho de 2025, e regulamentada pelo Decreto nº 11.790 de 20 de novembro de 2023. Parágrafo único. A agência tem prazo de duração indeterminado com sede e foro no Distrito Federal, podendo abrir e manter filiais, escritórios e representações em todo o território nacional, para o cumprimento de sua finalidade e competências. Capítulo 2º. Da finalidade e das competências. Artigo 2º. A AG-SUS tem por finalidade promover, em âmbito nacional e em caráter complementar e colaborativo com os entes federativos, o apoio e a execução de políticas de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, na atenção primária e especializada à saúde, em diferentes níveis de atenção à saúde indígena, e em outras áreas que possam vir a ser atribuídas à agência, sob a supervisão do Ministério da Saúde, conforme os termos da Lei 13.958/2019. Artigo 3º. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS compete atuar na atenção primária e especializada à saúde no âmbito do SUS, em caráter complementar e colaborativo com os entes federativos. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, inclusive no tocante a novos produtos, serviços ou processos, mediante integração entre o ensino e o serviço. Inciso 3º. Executar o Programa Médicos pelo Brasil ou outras iniciativas de provimento em colaboração e articulação com o Ministério da Saúde e em consonância com o Plano Nacional de Saúde. Promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação profissional na atenção primária à saúde. Articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas nacionais e internacionais, para o cumprimento de seus objetivos. Monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas no âmbito de suas competências. Produzir informações relacionadas ao dimensionamento e ao provimento de trabalhadores da saúde, e promover a realização de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico no âmbito da ciência, tecnologia e inovação, inclusive com a incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão para a melhoria da atenção à saúde, em áreas de vazios assistenciais e nos locais de difícil provimento. Compete ainda a essa agência firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicas e privadas, inclusive com instituições de ensino, para o cumprimento de seus objetivos. Atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde nas áreas indígenas, inclusive no apoio à infraestrutura, obras e serviços, em caráter complementar sob a orientação técnica e supervisão do Ministério da Saúde. Instituir câmaras técnicas temáticas visando o aprimoramento de suas competências. E executar, no âmbito de suas competências, iniciativas e ações em outras áreas para as quais seja demandada pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O disposto no inciso 3º deste artigo, quando couber, é extensivo às equipes multiprofissionais e outras categorias de saúde, as quais podem prestar auxílio no atendimento da finalidade e competências da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Capítulo 3º. Da estrutura organizacional. Artigo 4º. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS tem a seguinte estrutura: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal terão mandato de 2 anos, e os integrantes da Diretoria Executiva mandato de 3 anos, permitida em todos os casos uma recondução por igual período.
Parágrafo 2º. No caso de vacância de membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, o sucessor completará o tempo restante do mandato do sucedido. Parágrafo 3º. A participação no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal é considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada, assegurada a cobertura de despesas necessárias ao desempenho da função. Parágrafo 4º. O titular do Ministério da Saúde designará os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, os quais deverão tomar posse na primeira sessão após o ato. Parágrafo 5º. É vedada a participação cumulativa nos órgãos previstos no caput. Seção 1ª. Do Conselho Deliberativo. Artigo 5º. O Conselho Deliberativo é o órgão superior de decisão da agência, tendo a seguinte composição: 6 representantes do Ministério da Saúde, 1 representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 1 representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 1 representante da Associação Médica Brasileira, 1 representante do Conselho Federal de Medicina, 1 representante da Federação Nacional dos Médicos e 1 representante do Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Cada membro titular do Conselho Deliberativo terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos temporários, exercendo todos os direitos e deveres relacionados ao titular. Parágrafo 2º. O titular do Ministério da Saúde indicará o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, dentre os seus representantes, que devem exercer cargo comissionado executivo, CCE, ou função comissionada executiva, FCE de nível 13, ou superior no âmbito do Ministério da Saúde. Parágrafo 3º. Poderão participar das reuniões do Conselho Deliberativo, como convidados especiais sem direito a voto, pessoas de notório saber em assuntos referentes às atividades da AG-SUS ou representantes de conselhos, órgãos e entidades em assuntos afetos às competências da agência, desde que com aprovação prévia da presidência do Conselho. Parágrafo 4º. A indicação das pessoas a serem convidadas deverá ser apresentada em reunião do Conselho Deliberativo, ocasião em que a presidência se manifestará, podendo tal ato de aprovação da participação ser postergado, a critério do presidente, para a próxima reunião do Conselho Deliberativo. Parágrafo 5º. Caso seja aprovada, a participação dos convidados especiais será realizada em conformidade com a deliberação do presidente e na reunião a ser designada por este para a participação. Parágrafo 6º. O Conselho Deliberativo poderá contar com câmaras técnicas temáticas destinadas a apoiar as atividades da AG-SUS nas suas áreas de atuação, sendo composta por seus membros e convidados representando a sociedade civil e entidades afins. Parágrafo 7º. As câmaras técnicas temáticas serão instaladas por determinação do presidente do Conselho Deliberativo, sendo as indicações submetidas previamente à sua aprovação. Artigo 6º. As funções de conselheiros vagar-se-ão por: Inciso 1º. Falecimento. Inciso 2º. Decurso do prazo do mandato. Inciso 3º. Renúncia comunicada formalmente ao presidente do Conselho. Inciso 4º. Destituição, se aprovada por maioria absoluta dos membros indicados do Conselho, motivada por: a. Declaração pelo Conselho Deliberativo, de que o procedimento do conselheiro é incompatível com a moralidade e o decoro administrativo. B. Omissão quanto às obrigações estatutárias e regimentais. C. Ausência sem justificativas a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 reuniões ordinárias alternadas. D. E condenação em processo administrativo disciplinar. Inciso 5º. Sem prejuízo do disposto nos incisos anteriores, deixará de ser membro do Conselho Deliberativo o servidor público ou representante de entidade que deixar de exercer o cargo ou função que ocupava à época da nomeação, exceto quando a permanência for ratificada expressamente pela entidade representada, ou pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Na hipótese da ocorrência de que trata o inciso 4º, a destituição do Conselho Deliberativo dar-se-á a partir da publicação da exoneração, ou vacância no Diário Oficial da União, ressalvado apenas se houver ratificação da permanência. Parágrafo 2º. A destituição de membro do Conselho Deliberativo será consignada em ata de reunião.
Parágrafo 3º. Em casos de destituição ou vacância de titular e suplente, o Ministério da Saúde ou entidade deverá designar novo representante no prazo de até 30 dias, a contar da data de recebimento do comunicado da autoridade competente, para completar o mandato vigente. Parágrafo 4º. Os integrantes da diretoria executiva poderão participar das reuniões do Conselho Deliberativo, mediante convite do presidente do Conselho Deliberativo, ocasião em que terão direito à voz, podendo justificar sua ausência. Parágrafo 5º. O quórum de reunião e de aprovação é de maioria absoluta dos membros indicados do Conselho Deliberativo. Parágrafo 6º. Além do voto ordinário, o presidente do Conselho Deliberativo terá o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 7º. Ao Conselho Deliberativo compete: inciso 1º, aprovar. Alínea A. Aprovar o Estatuto da AG-SUS, suas alterações e seu regimento interno. Alínea B. Os contratos de gestão e respectivos programas de trabalho, se for o caso, firmados com o Ministério da Saúde, ou demais órgãos do poder público, e os relatórios de execução e a prestação de contas. Alínea C. O plano estratégico e o plano de gestão anual da agência, a proposta orçamentária e financeira, o plano de aplicações, e o relatório de gestão anual. Alínea D. A política de gestão de pessoas e o plano de cargos, salários e benefícios da agência. Alínea E. A remuneração de empregados e colaboradores. Alínea F. A prestação de contas anual, após manifestação do Conselho Fiscal e deliberação da diretoria executiva, a serem enviadas ao Tribunal de Contas da União. Compete ainda ao Conselho Deliberativo da agência aprovar. Alínea G. O manual de compras e contratações. Alínea H. Aprovar previamente a celebração de contratos de montante superior ao valor de alçada, previsto no Manual de Compras e Contratações. Alínea I. Aprovar a alienação, aquisição e a oneração de bens imóveis. Alínea J. Autorizar que os bens e direitos da agência sejam utilizados para a obtenção de rendimentos destinados exclusivamente à consecução de sua finalidade. Alínea K. O Código de Conduta e Ética e o Programa de Integridade, dispondo de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidade. Alínea L. Autorizar a criação de Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT, e ou de outros órgãos de assessoramento julgados necessários. Alínea M. Aprovar o regimento interno e a estrutura organizacional da diretoria executiva. Inciso 2º. Estabelecer o valor da remuneração dos integrantes da diretoria executiva, observados os valores praticados pelo mercado, os limites previstos no contrato de gestão firmado com o Ministério da Saúde e o teto remuneratório determinado para os servidores da Administração Pública Federal. Inciso 3º. Propor ao Presidente da República a dispensa de um ou mais dos integrantes da diretoria executiva da AG-SUS, ocasião em que a proposta deve ser aprovada por maioria absoluta dos membros indicados. Inciso 4º. Deliberar sobre a destituição de seus membros e do Conselho Fiscal. Inciso 5º. Dar posse aos seus próprios membros e os do Conselho Fiscal. E inciso 6º. Exercer outras competências previstas neste Estatuto em casos omissos. Artigo 8º. São atribuições do Presidente do Conselho Deliberativo: convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo, cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo, do Estatuto, dos regulamentos e demais normas da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, tornar públicas as deliberações do Conselho Deliberativo, expedir os atos pertinentes ao regular funcionamento do Conselho Deliberativo. Inciso 5º. Decidir ad referendum do Conselho Deliberativo, quando recomendada urgência, sobre matérias de competência do plenário. Comunicar ao Presidente da República, caso o integrante nomeado da diretoria executiva não tome posse no prazo de até 30 dias, ou em caso de proposta de exoneração, aprovada por maioria absoluta dos membros indicados do Conselho Deliberativo. Convocar ou aprovar a indicação de convocação, quando entender pertinente, para as reuniões do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e ou qualquer outro participante, ou entidade ou representantes das categorias profissionais, que possam contribuir nos assuntos relacionados à pauta.
Convidar a diretoria executiva para a participação nas reuniões do Conselho Deliberativo, garantindo o direito à voz e sua ampla participação. São ainda atribuições do presidente do Conselho Deliberativo: instalar as câmaras técnicas, organizar a pauta das reuniões, para fins de melhor organização dos trabalhos, e deliberar sobre os pedidos de inclusão em pauta, dar posse ao diretor-presidente e aos diretores, e designar o diretor-presidente e os demais diretores nos casos de vacância ou afastamento de todos os integrantes da diretoria executiva, até a nomeação pelo presidente da República. Parágrafo único. As decisões ad referendo do presidente do Conselho Deliberativo, tomadas na forma do inciso 5º deste artigo, serão obrigatoriamente submetidas à homologação daquele órgão colegiado, na primeira reunião subsequente, a qual não poderá ultrapassar o prazo de 30 dias, a contar da referida decisão, salvo justificativa. Seção 2ª. Do Conselho Fiscal. Artigo 9º. O Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização das atividades de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da AGSUS, terá a seguinte composição. Inciso 1º, 2 representantes indicados pelo titular do Ministério da Saúde. Inciso 2º, e um representante indicado em conjunto pelos conselhos e as entidades que compõem o Conselho Deliberativo. Parágrafo 1º. Cada membro titular do Conselho Fiscal tem um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. Parágrafo 2º. A indicação conjunta prevista no inciso 2º ocorrerá por aprovação da maioria absoluta dos membros indicados do Conselho Deliberativo, que sejam representantes dos conselhos e das entidades que o compõem. Parágrafo 3º. Em caso de divergência, poderá ser indicado mais de um nome, ocasião em que será nomeado o candidato, que tiver a maioria absoluta dos votos dos membros que representam os conselhos e demais entidades. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 2 anos, contado da posse, permitida uma recondução por igual período. Parágrafo 5º. O presidente do Conselho Fiscal será designado pelo Ministério da Saúde, dentre os seus membros, para um período de 2 anos, vedada a recondução. Parágrafo 6º. Na falta eventual ou impossibilidade temporária do presidente, as reuniões do Conselho Fiscal serão conduzidas por outro membro titular do Conselho Fiscal escolhido na ocasião pelos demais conselheiros. Parágrafo 7º. Aplica-se ao Conselho Fiscal as mesmas regras de destituição do Conselho Deliberativo. Parágrafo 8º. A participação no Conselho Fiscal será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 10. Ao Conselho Fiscal da AGSUS compete: aprovar seu próprio regimento interno, fiscalizar a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da agência, observado o disposto nas normas legais e nos contratos de gestão, manifestar-se sobre o balanço anual e a prestação de contas da AGSUS antes de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. Propor, ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva, as medidas necessárias à apuração e à correção de atos contrários à finalidade e às competências da agência, à apuração de responsabilidades e à aplicação de sanções ou outras medidas cabíveis. E exercer outras competências previstas neste Estatuto. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal poderá solicitar quaisquer documentos ou esclarecimentos necessários ao exercício das suas funções, bem como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis específicas. Parágrafo 2º. Em sua atuação, o Conselho Fiscal poderá contar com apoio de técnicos especializados para subsidiar a sua atuação, bem como poderá solicitar auditoria independente, podendo a ela requerer, a pedido de seu presidente, esclarecimentos, informações ou apuração de fatos específicos. Artigo 11. Ao presidente do Conselho Fiscal compete convocar e presidir as reuniões, tornar públicas e fazer cumprir as deliberações, expedindo os atos pertinentes. Seção 3ª. Da Diretoria Executiva. Artigo 12. A Diretoria Executiva é o órgão de gestão da AGSUS, em conformidade com as deliberações e orientações do Conselho Deliberativo e com as diretrizes estabelecidas pelo contrato de gestão celebrado com o Ministério da Saúde, sendo composta pelo diretor-presidente e 2 diretores.
Parágrafo 1º. A diretoria executiva é nomeada pelo Presidente da República e o início do mandato é contado a partir da posse administrativa pelo Presidente do Conselho Deliberativo, independente de reunião do Conselho, devendo a ata de posse ser levada a registro. Parágrafo 2º. Os integrantes da diretoria executiva respondem legalmente pela entidade após solenidade de posse, cuja ata deverá ser levada ao registro público. Artigo 13. Os diretores poderão ser exonerados, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, ou por proposta do Conselho Deliberativo, aprovada por maioria absoluta de seus membros indicados inclusive nas hipóteses previstas no artigo 7º deste Estatuto. Artigo 14. A diretoria executiva da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS compete. Inciso 1º. Elaborar propostas relativas às matérias de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 7º, e submetê-las à deliberação do Conselho Deliberativo. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo, o Estatuto, o contrato de gestão e os demais regulamentos e normas da agência. Aprovar políticas institucionais ou expedir os regulamentos nas seguintes áreas, dentre outras: planejamento estratégico, planejamento e execução orçamentária, financeira e de aplicações, gestão de fundo de caixa e de investimentos, gestão de pessoas, viagens e diárias, patrimônio, compras e aquisições de bens e serviços, execução e fiscalização de contratos, parceria e cooperação. Inciso 4º. Elaborar o plano estratégico, o plano de gestão anual, o balanço orçamentário e o relatório de gestão anual. Prestar contas ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo e aos órgãos de controle sobre a execução do contrato de gestão e demais atividades de gestão. Submeter anualmente ao Ministério da Saúde o orçamento da agência, aprovado pelo Conselho Deliberativo para a execução das atividades previstas no contrato de gestão. Remeter ao Tribunal de Contas da União, até 31 de março do ano subsequente ao término do exercício financeiro, as contas da gestão anual da AG-SUS, após manifestação do Conselho Fiscal e aprovação pelo Conselho Deliberativo. Apresentar anualmente ao Ministério da Saúde, até 31 de março do ano subsequente ao término do exercício financeiro, relatório de gestão anual, aprovado pelo Conselho Deliberativo sobre a execução do contrato de gestão, com a prestação de contas anual e as análises gerenciais pertinentes. Enviar ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Conselho Nacional de Saúde, relatório de gestão anual da agência, aprovado pelo Conselho Deliberativo. Compete ainda à diretoria executiva da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS propor ao Conselho Deliberativo a alienação ou oneração de bens imóveis. Estabelecer normas de funcionamento da agência, consoante as disposições legais e estatutárias e observadas as competências do Conselho Deliberativo. Exercer a administração geral da agência, com estrita observância das disposições legais e estatutárias. Garantir a gestão transparente da informação por meio de acesso e divulgação amplos, ressalvadas as hipóteses legais de confidencialidade e restrição de acesso às informações pessoais sensíveis. Prestar o apoio aos conselhos fiscal e deliberativo. Promover, em favor da agência, a aplicação dos saldos financeiros e rendimentos para a consecução das suas atividades institucionais. Aprovar e firmar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicas e privadas, inclusive com instituições de ensino. E contratar seguro para responsabilidade civil com cobertura de custos de defesas de ações judiciais, danos morais e restituição de imagem para membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e integrantes da diretoria executiva, bem como dar conhecimento do seguro contratado a todos os membros. Artigo 15. São atribuições do diretor-presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS representar a agência em juízo ou fora dele, podendo constituir mandatários e prepostos. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo, do Estatuto, dos regulamentos e demais normas da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Participar das reuniões do Conselho Deliberativo quando convidado.
Dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades da agência, praticando os atos necessários à gestão técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Admitir, promover, responsabilizar, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com os regulamentos, normas e critérios previstos em lei ou regulamentos, podendo delegar essa atribuição no todo ou em parte. Apresentar trimestralmente ao Conselho Deliberativo relatório das atividades da agência. E celebrar instrumentos quando autorizado pelo Conselho Deliberativo ou os de sua competência, nos limites de sua alçada fixados neste Estatuto, quando previamente aprovados, conforme o regimento interno da Diretoria Executiva. Parágrafo único. Em caso de ausência, vacância ou afastamento do diretor-presidente, o diretor responsável pela área técnica e de serviços o substituirá, e na sua impossibilidade, pelo diretor responsável pela área administrativa e de operações. Artigo 16. São atribuições comuns aos demais diretores da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo, o Estatuto, os regulamentos e demais normas da AG-SUS. Participar das reuniões da diretoria executiva e fazer cumprir suas decisões. Auxiliar o diretor-presidente na direção e na coordenação da agência. Participar das reuniões do Conselho Deliberativo. E dirigir, coordenar e controlar a execução das ações das unidades administrativas definidas no regimento interno, ou as que lhes forem atribuídas. Capítulo 4. Das receitas e patrimônio. Artigo 17. Constituem receitas da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no Orçamento Geral da União, nos créditos adicionais, em transferências ou em repasses. As rendas e os emolumentos provenientes de serviços prestados nos termos regimentais a pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os recursos provenientes de acordos e convênios realizados com entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas. Os rendimentos de aplicações financeiras realizadas pela AG-SUS. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. E as rendas e as receitas provenientes de outras fontes. Parágrafo único. Os superávites financeiros decorrentes da gestão das receitas ou da redução de despesas correntes poderão ser incorporados ao patrimônio social da agência, observadas as regras contratuais ou dos instrumentos de parceria, devendo ser informado ao Conselho Deliberativo. Artigo 18. Constituem patrimônio da AG-SUS os bens que lhe forem doados ou por ela adquiridos, bem como os resultados econômicos e financeiros que venham a ser obtidos em decorrência de suas atividades institucionais. Parágrafo 1º. Os bens e direitos da agência destinam-se exclusivamente à consecução de sua finalidade, admitida a sua utilização, quando autorizado pelo Conselho Deliberativo, para a obtenção de rendimentos, que devem ser aplicados nas atividades previstas neste Estatuto. Parágrafo 2º. Na hipótese de extinção da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, o seu patrimônio e os legados, as doações e as heranças que lhe forem destinados, serão automaticamente transferidos à União. Capítulo 5. Da gestão de pessoas. Artigo 19. O regime de pessoal da agência é o estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 1º. O quadro de pessoal da AG-SUS contará com cargos de recrutamento amplo, de livre contratação, para exercício de funções executivas gerenciais, de coordenação, assessoramento e equivalentes, e de empregados para a realização de atividades permanentes ou temporárias. Parágrafo 2º. Os empregados da agência serão admitidos por meio de processo seletivo público, que observará os princípios da administração pública, respeitada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme previsão no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e para pessoas negras, quilombolas e indígenas, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 15.142, de 3 de junho de 2025. Parágrafo 3º. A AG-SUS também contará com empregados vinculados aos programas de provimento e demais projetos vinculados a contratos de gestão ou convênios, os quais serão regidos por regras específicas.
Artigo 20. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS poderá contar com servidores ou empregados públicos da administração pública federal direta, autárquica, empresas públicas, fundacionais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cedidos para exercício de atividades na agência, conforme legislação vigente. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 21. Revogado, redação dada pela Resolução CDA nº 38/2026. Artigo 22. Para os fins de direito, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS poderá utilizar todos os instrumentos de estímulo à inovação, na qualidade de instituição de ciência e tecnologia, ICT privada, nos termos da Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Parágrafo único. Os bolsistas participantes dos programas da agência, inclusive os programas próprios, não integram o quadro de pessoal da AG-SUS não configurando vínculo empregatício, não caracterizando contraprestação de serviços e nem vantagem para o doador, nos termos da lei. Artigo 23. O presente estatuto poderá ser alterado por decisão de maioria absoluta dos membros indicados do Conselho Deliberativo. Parágrafo único. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS somente poderá ser extinta por lei. Artigo 24. Este estatuto entra em vigor na data da sua aprovação. Estatuto da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS.